Bom, então, sobre rider técnico, né? Vou até ler uma parte da atividade, porque a própria atividade ela já traz as informações mais básicas. Eu pedi lá para vocês, elaborem um rider técnico de um grupo seu, ou outro grupo à sua escolha, alguém que não tenha um grupo seu. Eu digo um grupo seu porque eu acho que essa é a oportunidade para a gente trabalhar em cima daquilo que a gente vai utilizar, né? Então, mas quem não tiver pode escolher um outro grupo que goste ou queira fazer. E esse rider técnico, o que ele deve conter? Né? Um mapa de palco, um input list e um backline. Né? Eu coloco os termos em inglês, embora eles possam ser traduzidos para o português, mas como essa é uma nomenclatura muito utilizada em todos a gente tem um know-how, um conhecimento que ele não é propriamente local, né? Então, quando a gente vai falar em alguns termos, muitas vezes, embora seria ideal que a gente pudesse utilizar os termos da nossa língua materna, vamos dizer assim, tem alguns termos que eles são mais compreendidos ou mais utilizados em inglês, especialmente quando a gente fala com relação a equipamentos de áudio, porque grande parte desses equipamentos e dessas tecnologias veio de fora, né? Então, para não dizer que é um estrangeirismo ou uma vira-latice, não é essa questão, é mais uma questão de comunicar mais diretamente e muitas vezes utilizar os termos que são utilizados no mercado de trabalho mesmo, né? Então, o rider técnico é utilizado, né, dessa forma, um rider. Input list é utilizado assim também, muitas vezes o pessoal fala só input, né? E o mapa de palco geralmente se usa em português mesmo, né? E aí, eu queria começar explicando um pouco do que se trata, né? Quando eu pedi lá um rider técnico que contivesse mapa de palco, input list, backline, isso significa algumas coisas. Significa que esses componentes fazem parte de um rider técnico, mas podem ter muitas outras coisas que façam parte de um rider técnico. Por exemplo, a utilização das varas de iluminação, ou seja, um mapa de luz também faz parte de um rider técnico. Alguma orientação com relação à entrada do público também faz parte de um rider técnico. Orientações de movimentação dentro do teatro ou do local da apresentação também podem estar contidas no rider técnico. Ou seja, o rider técnico é o apanhado de todos aqueles documentos que contenham as condições mínimas para a realização. Mínimas e muito mínimas naquela concepção que eu falei, né, que tem que ter pelo menos o mínimo, mas muitas vezes isso extrapola, né? Aí chega a ter condições, às vezes no rider técnico chega a ter condições assim de como deve estar o camarim, de como devem estar organizados de como quem pode se dirigir à banda, quando quiserem falar com a banda, quem é que pode falar, com quem se deve falar sobre determinados assuntos e tal coisa. Para alguns, isso às vezes pode soar uma questão assim de estrelismo, vamos dizer assim, mas em muitos casos, ou em alguns casos, talvez não tantos, mas em alguns casos é importante, né, para que o artista esteja à vontade para realizar seu trabalho,
que ele possa contar com determinadas condições. Tem gente que não gosta de conversar com absolutamente ninguém antes do show, precisa estar recluso, se concentrar e tal coisa. Então, para esses momentos, a gente tem o produtor que recebe, às vezes tem um cerimonial todo para fazer essa interlocução, né, com o público, às vezes com o jornalista, com entrevistadores que possam, né, e com os pela-saco que vão querer chegar lá para conversar e fazer o seu próprio merchandise, porque isso faz parte do show business, né? E aí, isso tudo vem nesse documento, que é o rider técnico, né? Que pode conter, como eu disse, diversos outros documentos específicos. Por que eles são separados assim? Porque o rider propriamente técnico, mapa de palco, input list, mapa de luz, né? Ele vai ser, em determinado momento, distribuído para as respectivas equipes que trabalham com isso. Ou seja, o mapa de luz vai para a equipe de luz. Num teatro, por exemplo, você tem vários técnicos. Tem uma parte desses técnicos cuja especialidade é a iluminação, né? Tem uma parte dos técnicos cuja especialidade é a sonorização. Então, quando você pegar um mapa de palco, o produtor vai levar lá 3 cópias do mapa de palco impresso. É importante mandar impresso, tá? Ainda, eu acho, porque cada vez mais está todo mundo ali com o celular na mão, mas o impresso ele tem um tamanho, né? Um pouco a visualização é mais simples. Aí você leva lá 3 cópias, entrega na mão da equipe técnica, eles distribuem, e aí o cara não precisa ficar um gritando para o outro que está lá do outro lado do teatro: "Ô, onde que vai o bumbo? Onde que vai o Fresnel? Onde que vai o elipsoidal?" Não precisa dessa gritaria, cada um tem uma cópia, se espalha por ali e começa a montagem, né? Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu não sei se perdi essa coisa aí. Você, Fromaggio? Só queria comentar que ninguém nunca traz o rider impresso pra gente, é sempre um inferno. A gente tem que receber por e-mail e aí fica por nossa conta imprimir. E aí a gente imprime e faz todo o input lá pros caras. Os caras falam assim: ó, infelizmente tá errado por causa que a gente mudou um monte de coisa, então vamos fazer a mudança aí. Fala, puta merda, vamos lá. Aí pega a fita, amarra em cada um dos cabos para poder saber, esse aqui é canal tal, canal tal. Nossa, que inferno. Essa é a labuta. Você já adiantou assim a nossa conversa nesses termos assim. Por quê, né? Por que dessa necessidade, né? Mas eu vou chegar lá assim mais diretamente. Eu sempre quando vou fazer e geralmente a minha parte é o som, né? Já fiz em alguns momentos a parte da produção executiva, mas não é minha praia, meu negócio é som. Eu sempre vou levar um mapinha de palco e o input list impresso, e aí entrego para a galera, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrego para a turma. Se tiver alguma correção, né? Porque pode haver alguma correção, mas não dá para entregar um mapa de palco, né? Chegando no teatro às 9 horas da manhã, entrega o mapa de palco, aí a turma chega 2 horas da tarde, depois que já montou o som, já montou a luz, já tá. Aí o cara chega: não, 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 sabe o que é? É que a bateria nesse show fica do outro lado, esse rider é do show antigo. Aí, cara, assim, vou, pessoal, vocês vão se deparar com aquela famosa cara de bunda do técnico, né? E não pensem que isso é culpa do técnico, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que foi que aconteceu até que elas chegassem ali naquele momento, para dizer uma coisa que razoavelmente é simples, porque em vez de eu montar a minha bateria aqui, eu vou montar ela do outro lado.
Mas e os 15 cabos que o cara já passou, né? E o cronograma de execução, em geral, ele é bem apertado, né? Então, o que acontece? Tem outros processos que estão acontecendo que, para eles acontecerem, já alguns outros passos já tinham que ter sido dados, e eles foram dados. Só que eles foram dados da forma errada, porque o seu rider está errado. E aí, às vezes, é possível consertar, e a consequência é um estresse e a cara de bunda do técnico para você, e às vezes não é possível. E aí é a sua cara de bunda para o técnico. E isso tudo é ruim, né? Porque isso também, e às vezes, né, isso tem consequências, né? Na apresentação tem consequência para o público, o que é o pior dos mundos, eu acho, né? Que por mais que muitas coisas aconteçam, e muitas coisas acontecem durante a produção de um show, mas o público não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Não que a relação do público com os artistas e os técnicos seja puramente comercial, né? Mas, de um ponto de vista profissional, é muito ruim que o público chegue na sua apresentação e aí começa o show, daí a pouco uma microfonia comendo, e aí, não, pera aí, não sei o que, tal, né? Todo mundo já regala o olho, e aí metade acha que é o técnico, a outra metade já sabe que, na verdade, o cara não veio passar o som na hora que estava marcado, né? Então, agora, na hora com o público lá, a coisa acontecendo, a gente tem que resolver algumas coisas, porque em determinados momentos, sem aquilo, não dá para continuar, né? Começa o show, aí não tem guitarra tá zero. Aí uma música dá, na segunda música não dá mais, tem que resolver. Depende até da música, na primeira música já não dá, né? Sigamos. Então, queria mostrar para vocês, de forma bastante rápida, o que é o danado do rider técnico. Alguém fez umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. A Laura disse que está no busão e já chega, mas ela tinha uma pergunta que ela mandou lá no grupo. Mas como a gente ouviu aí o The Bad Plus, eu vou trazer para vocês aqui o rider do The Bad Plus. E vamos começar por essa... Tá. Eu vou começar por uma parte do rider. Deixa eu ver, vocês estão vendo aí o rider do The Bad Plus? Sim. Tá. Perfeitamente. É porque eu estou vendo um monte de outras coisas aqui. Deixa eu só me organizar aqui. Ok. Tá. The Bad Plus Technical Requirements. Estou correto? É isso que vocês estão vendo, né? Porque tem um outro rider aqui que é uma outra coisa. Esse documento tem 4 páginas. E ele, né, na verdade, um anexo de um outro documento um pouco mais extenso, mais detalhado, mais complexo. Mas o que eu acho que a gente aqui precisa destrinchar é esse anexo aqui, tá? Então, vamos lá, vou tirar aqui um pouquinho. Ainda está bem visível aí para vocês? Beleza. Ele tem uma marca d'água ali, ó. Versão da web. Rider versão da web não é para uso contratual. Isso significa uma coisa. Esse é aquele rider que o próprio técnico, quando ele... o Bad Plus vai tocar aqui semana que vem. Ele entra lá na internet, na página do Bad Plus, tem um rider disponível lá. Ele entra lá nesse rider para dar uma pesquisada de o que vai rolar semana que vem, deixa eu ver o que a gente precisa conversar, antecipar algumas coisas. O rider, basicamente, é um documento de antecipação, né?
como ele vai ser uma preparação, ele vai ser utilizado na preparação, ele é um documento que ele antecipa determinadas questões. Então, muitas vezes, é importante o sujeito que está envolvido nessa parte técnica dar uma antecipada. Então, vamos lá. O que eles dizem aí? Inclusive, eles falam aqui, ó, por favor, copiem e distribuam para o pessoal apropriado. Lembra que eu falei para vocês que o rider de luz vai para a equipe de luz, o rider de som vai para a equipe de som, e assim por diante. E aí aqui tem setup e passagem de som, sound check, né? A venue, né? O local. O local deve estar disponível para o artista, para o seu setup técnico, passagem de som e ensaio, por um mínimo de 2 horas antes da casa ser aberta ao público, né? Então, o contratante vai providenciar assistência técnica para o setup, para a operação, prover os equipamentos e como foi acordado com o artista. Então, vai ter um carregador para o artista. Aqui, ele vai estar disponível tanto na montagem quanto na desmontagem, né? Então, tem que dizer isso lá. O público, não é permitido que o público entre na área da performance até que o setup, a passagem de som e o ensaio esteja completo. Pronto, está lá, está no contrato. Então, não tem aquela briga com a produção, tem que abrir a casa, não sei o quê, porque isso aí está no contrato da casa, não, já está combinado. O palco. Aí coloca aí as condições do palco, né? O contratante tem que providenciar um palco construído de forma segura, fisicamente segura, capaz de suportar todo o equipamento e o pessoal. É engraçado que fica parecendo uma coisa amadora, não, isso é tão importante, porque quantos palcos você sobe aí, você olha, você fala assim, não vai até o final do show, não, você vai andando, o palco vai, é muito comum, palco não tão seguro. Mas vamos lá. A questão elétrica, o contratante deve providenciar energia elétrica alternada, né? Para distribuição para todos os equipamentos. E ainda fala que dois sistemas separados são necessários. Um de 125 amperes, de 3 fases, para a luz, e um de 32 amperes, 3 fases para o som. Que está dizendo que o sistema de luz é separado do sistema de som, que é uma coisa também muito interessante. Às vezes não é possível, né? Nas condições brasileiras, por exemplo, isso é mais complexo. Mas por que isso é necessário? Porque a luz, os equipamentos de luz, os atuais, isso já está em outro nível, né? Mas até então, a gente tem muito equipamento de luz, a resistência, a potência é muito alta, e eles devolvem muito ruído para a rede. Quando você usa a mesma fase para a luz e para o som, muito provavelmente, quando você dimeriza um dos refletores, o ampli, por exemplo, de guitarra, que já tem, ele fica assim, ó. À medida que a luz vai levantando e abaixando, em geral, quando o som está comendo, isso não é um grande problema. Depende se você tem um loop ali qualquer realimentando esse ruído no sistema. Mas quando
você tem tudo pendurado numa mesma perna de energia, a probabilidade de você ter isso é bastante grande, né? Hoje em dia, os equipamentos, grande parte dos equipamentos já é de LED, o consumo já diminuiu bastante, mas a gente ainda tem muito equipamento que os equipamentos não foram jogados fora, né? A tecnologia muda, mas você tem uma troca que vai acontecendo aos poucos, né? Então, essa é uma exigência, por exemplo, dessa banda. Fala, Fromaggio. E no palco, a gente faz a piada que a luz dá um choque que é uma beleza, né? Que vaza muita energia, velho. E eu já tomei um 220 trabalhando pro Jades e Jadson, que eu não vou esquecer nunca mais, velho. Nossa, eu caí no chão assim, pô, falei, caraca, que porrada, cara. E vaza mesmo. Muitas vezes um choque bem dado, às vezes não precisa nem ser de 220, um choque de 110 leva o caboclo para o além, tranquilo. É, teve gente que já morreu pendurado já nos cubos, tá ligado? Subindo nas treliças, tomou 220, tomou 110 aí em cima e ficou grudado lá em cima, mano. É Ou caiu lá de cima com o tranco, é foda. muito comum cair também. Tomar o choque, cair e aí se machuca seriamente na queda. É muito comum ainda acidentes fatais nesse tipo de evento, especialmente em eventos que são montados e desmontados, né? Quando você tem muitas questões, desde proteção do público, por exemplo, os gradis, né? Os gradis, eles encaixam um no outro, e eles são de metal, então se você tem no palco alguma fuga de corrente, né? Um equipamento mal aterrado, ou aterrado de forma errada na carcaça, e aquele equipamento, por algum motivo, ele se conecta na vara, né? Quando é um palco, esses palcos montados, essa vara está conectada em toda a estrutura do palco. Aquele gradil encosta no palco, em determinado momento, aquilo lá vaza, o sujeito toma um choque lá na área, na plateia A praça de 2. imitação. O cara toma um choque lá e aí é coisa séria, né? Aqui no Granfinos, aqui, a Vanderleia, não sei se vocês lembram, a Vanderleia tomou um choque aqui que quase foi para o além, quase. Vai lá, Matheus. Deixa eu ver só nosso tempo aqui, Matheus. Deixa eu controlar aqui. 4 minutos e 11. Eu não estou vendo, não sei porquê. Fala, Matheus, pode falar. Bom, e como é que evita esse choque, né? Evitar Cara, esse tipo de acidente. basicamente, para uma resposta rápida, sim, aterramento, né? Só que o aterramento não é uma coisa fácil, embora seja simples. Primeiro, porque a gente não tem realmente um treinamento adequado para se realizar esse tipo de coisa. Depois que, muitas vezes, as condições isso encarece, né, as instalações. Então, acaba que a Uhum. gente não tem não se segue à risca os protocolos. Tem a questão da gente ter um orçamento, muitas vezes, como é que se fala? Ele é insuficiente, né? Para você cumprir todos os procedimentos. Então, para você ter um cara da elétrica qualificado na sua equipe de som, você precisa pagar esse cara. Esse cara não vai ser um cara barato, né? E muitas vezes nessas equipes de som, o motorista é carregador, é técnico de som, muitas vezes é o dono da empresa e por aí vai, né? Então acontece da gente ter muitos e muitos e muitos acidentes, mas basicamente a resposta para a sua pergunta é essa: aterramento, né?
Você tem que ter uma saída para um possível problema que seja sempre prioritária em relação à saída da energia através de um curto que possa ser fechado em algum ponto do sistema, que eu estou dizendo, né? E esse refletor que está mal aterrado, que está mal com um funcionamento ruim, né? Que ele fecha um curto nele lá e joga a energia na estrutura do palco. Se o palco tiver aterrado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fuga de corrente e isso vai desarmar um disjuntor, né? E aí é uma solução simples para a turma, um atalho simples. O que você faz? Você tira o aterramento. Se ninguém meter a mão, ninguém toma o choque e o disjuntor não cai, o show pode acontecer. Mas se alguém meter a mão, essa fuga de corrente que iria para a terra vai passar por essa pessoa e ela vai tomar o choque. A pessoa vira corrente ali, meu filho. A pessoa vira a terra, né? A pessoa que é a terra. E aí, danou-se. Vamos lá. Temos ainda... Eu não estou conseguindo ver o tempo, não sei exatamente por qual. Deu 1 minuto agora, Fer. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a outra e a gente volta nesse ponto aí do backline, tá? Bora.